Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, último dia do mês, 30 de junho de 2025. Gratidão à turma de ontem do Reiki Vivo. Foi uma iniciação maravilhosa, correu tudo super bem. Então, a todos que participaram, gratidão e parabéns. Agora nós vamos à transmissão. Arcanjo Metatron. Forte, né? É uma sequência forte. Vamos lá. Ao coletivo. Muitos são os anjos que os socorrem e os protegem em suas tarefas, propósitos divinos. Quando falamos de anjos, de seres de outras dimensões, falamos também de todos os elementais da natureza, inclusive os primordiais, como dragões e todos os elementos da natureza os protegem e protege os portais. Muitos portais possuem os seus guardiões elementais. Entre vocês, muitos já se viram com asas voando em diversos formatos, sejam dragões, fadas, aviários, águias. Neste momento, muitas interpretações erradas podem acontecer, mas para preservá-los, para que vocês possam compreender, na criação dos mundos, a luz e o amor são os elementos principais. Nenhum dos dois é material. Ambos são intangíveis. Você não pode pegar a luz, nem segurá-la, nem ver o amor, e também não pode segurá-lo. Os símbolos existem para representar de forma gráfica, geométrica, as energias quintessenciadas que formam, dão vida à criação da luz, a vida em tudo, até no que não se mexe, pois todas as moléculas, no final de toda subdivisão possível, no final é luz. Ele apresenta luz. Quando condensadas em seu grau máximo, a luz vira matéria tangível, que dá para pegar, no corpo físico de vocês, na criação. Vem da matéria, do pó, da terra e da junção de matéria e espírito com a inteligência suprema, pois de uma única célula, órgãos complexos são formados. O que vocês chamariam de milagre? Explicar a matéria e a não matéria, a luz e a não luz. É possível, porém o cérebro de vocês ainda não consegue compreender totalmente, no atual estágio evolutivo, o conhecimento vasto que suas bibliotecas ainda, ah, que nas suas bibliotecas ainda não existem. Desculpa. Do mesmo jeito que o arrebatamento de um corpo físico para que seja levado ao céu. O cérebro humano não consegue compreender. Utilizem a fé, pois a matéria tem as suas leis e o espírito é além da matéria. Parênteses da Márcia. Gente, hoje tá complicado, né? É profundo isso que ele tá falando, porque arcanjo Metatron é aquele arcanjo que teve acesso, né? Ele humano subiu aos céus, ficou lá 30 dias. O Criador, Deus, entregou todos os livros, né? Chamou lá os auxiliares dele e tal, e entregou os livros. E ele leu sobre a criação dos mundos, das matérias, da não matéria. Então, ele tenta falar para nós aqui, e confesso que até eu tenho um pouco de dificuldade, eu não vou nem interpretar, eu vou ter que ler de novo algumas vezes, como um estudo, né? É um estudo isso. E de verdade é um conhecimento que eu não tenho.
né? Então, para mim, tô achando incrível que ele está trazendo várias coisas, não só a explicação da criação dos mundos, e sim do que existe de material e não material, físico e não e extrafísico. Vamos lá, continuando a ler. Poderíamos dizer que muitos estão em dimensões superiores, com asas. Nós, ele fala de nós aqui, como arcanjos e anjos, com seus representantes em solo, como humanos, como o cérebro de vocês. Pode processar essa informação se não for pela experiência pessoal de se ver com as asas voando. Parênteses da Márcia. Aqui é importante só fazer um adendo. Não é questão de inteligência, é questão de ainda nos falta eh, a frequência para conseguir compreender e fazer sentido, né? Porque a gente só sabe o linear, do tempo linear, hoje, né? Amanhã, depois de amanhã. Quando a gente já fala assim, ó, que tudo faz assim, já a cabeça dá nó, dá um nó. Então, que a gente não se sinta burro, não é isso. Hum, certo? Apesar que às vezes eu me sinto um pouquinho ignorante no assunto, mas vamos aprender, sem criticar, tá? Vou continuar lendo. Começamos falando dos dragões no início da mensagem, que são seres primordiais, aqueles do início da formação, da luz. Muitas pessoas que passaram pela experiência quântica viram com seus próprios olhos, atordoados, atônitos, detalhes do seu corpo, da sua cor, cor da pele. Sabem com isso que não inventaram, que seria humanamente impossível inventar ou projetar essa realidade. Quando vocês olham para os céus, não veem o extrafísico. A gente olha, parênteses da Márcia, a gente olha assim ó, ao redor, a gente não vê, né? Mas existe. A gente continua lendo. Mas saiba que existem. Do mesmo jeito que existe o humano como arcanjo. Parênteses da Márcia, eu sei que é difícil de entender, de aceitar até, né? Vamos lá, continuando. Neste momento em que toda a verdade vai sendo exposta e revelada, removendo os véus daqueles que vão expandindo a consciência em seus trabalhos internos, largando a dúvida, largando os dogmas. A sua sociedade ainda chama de loucura acreditar em espírito, acreditar em energia. Quando a energia entra no corpo físico e o faz se comportar de maneira diversa do seu cotidiano, o chamam de louco. Muito em breve, do mesmo jeito que o telescópio James Webb mostrou que o ser humano, orgulhoso de seus conhecimentos, estava errado, em relação à formação dos mundos, muito em breve, outros equipamentos físicos, científicos, chegarão, como já estão chegando, para comprovar a mediunidade, os efeitos da energia no corpo físico, o efeito da luz no corpo físico, o efeito do amor no corpo físico. Parênteses da Márcia. É, assim como o Chico Xavier falou, né, que vai chegar uma hora que a televisão vai transmitir a quarta dimensão. Nós poderemos conversar com os nossos entes falecidos. E se nós estivermos na espiritualidade, né, no mundo espiritual, poderemos conversar com quem está aqui, encarnado. Não está muito longe disso. Por quê? Profissionais já captam. Tem alguns profissionais que captam e conseguem
até achar a família. Assim, ó, capta o rosto, capta a figura da pessoa lá, né, que está desencarnada, e aí a família vai e fala, olha, era o meu filho, assim, mostra a foto real, mostra... Tem, né? A transcomunicação é uma realidade também, né? Tá bom, vamos lá. A transmissão de mensagens pode ser comprovada por equipamentos medindo as ondas cerebrais, medindo os batimentos cardíacos. O médium canalizador é uma antena potente que transmite e recebe. Parênteses da Márcia. Existe mesmo. Eu tive uma experiência pessoal no meio de uma hipnose. Eu olhei, meu batimento cardíaco estava em 40. Uma hipnose, porque eu fico, né, em hipnose também. Mas a questão não é em hipnose. Eu, quando estou canalizando, meu batimento cardíaco é preservado. O cérebro está assim, ó, em ondas bem, bem rápidas. É, talvez um dia, quem sabe, eu compre um aparelho para mim, aí eu vou poder mostrar para vocês. Senão eu teria que ir num laboratório, né, para que possa fazer essas medições. Mas eu sei que o meu corpo fica bem diferente. Na verdade, ele entra naquele estado stand-by, preservando, regenerando célula. Voltando aqui. O momento atual quântico deixa para trás a limitação que muitos acreditavam ter chegado no conhecimento máximo das comunicações. Chega essa nova geração que vem de longe, com muita força, com características estelares, e ultrapassam as fronteiras daquele conhecimento que se torna ultrapassado. Parênteses da Márcia, vejam as crianças chegando inteligentes, trazendo um conhecimento que a gente não tem, que é difícil de acompanhar. Como que pode? A criança de menos de um ano sai tocando piano. O menininho lá, que é médico, né, cardiologista, ele não tem nem 7, 8 anos, eu acho que tem menos. Pelo menos quando eu vi, tinha 6. E ele entende muito, né? Então, assim, tô falando de crianças que já vêm assim, ah, com este conhecimento já assim aberto, né, das outras vidas. Agora tem os seres estelares, né? Os seres estelares já vêm com uma outra frequência e com uma, vamos dizer assim, ó, com uma facilidade de fazer determinadas coisas que só o ego humano que segura. Quando o ego, você consegue trabalhar o ego, o que você tem que fazer, você faz, né? Vamos aqui para o encerramento. A todos que nos ouvem, muitos aqui têm versões em outras dimensões muito maiores do que vocês imaginam. Aos que já se viram ou já souberam, através de leituras acásticas ou hipnoses quânticas, meditações profundas, sozinhos, e já se viram, não duvidam mais. Aos que ainda não se viram, podem fazer conexões com o objetivo positivo, não só por curiosidade, isso tudo foi parentes da Márcia, não façam por curiosidade, não. Tem que ter um autoconhecimento, uma expansão de consciência junto, senão, né? E fazer assim, de uma forma conectada com o eu superior, os seres superiores da luz, tá? Então, assim, ó, façam para que aos poucos você saiba a sua verdadeira identidade, pois somos um, sem divisão. Para que o cérebro humano consiga processar a informação, adotamos a individualidade, eles lá, né, na outra dimensão. Mas somos um em diferentes níveis de frequência, como as ondas de rádio, as ondas de Wi-Fi, ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Cada um tem uma estação e uma frequência. Metatron. Gratidão, Arcanjo Metatron. Ele está nos ensinando muita coisa nessa transmissão de hoje
Eu não ouso interpretar, porque, como eu falei no início e no meio, há um conhecimento que eu não tenho. Mas agora no final, já um pouco a minha área, né? Já é um pouco mais familiar, e já fiz as considerações, mas essa parte final eu achei muito interessante, porque as pessoas perguntam como é que pode receber tanta mensagem de tantos seres tão altos? Cada um tem uma frequência. Como é que você sabe que é tal pessoa, mestre tal ou arcanjo tal? Porque cada um tem uma frequência, a forma, a frequência, existe uma assinatura cósmica, existe uma assinatura estelar, ou existe uma assinatura mesmo, uma característica. Só que eu enxergo. Então, enquanto eu estou canalizando ali, antes de canalizar, eu aprendi isso lá em Curitiba. Agradeço demais isso, porque abriu um outro campo para mim, mais seguro. Eu preciso ver. Então, enquanto eu não enxergar e eu confronto para ver se o que eu estou vendo é mesmo ou não é algo plasmado, né, para me enganar, e eu quero ouvir o nome e sobrenome, de preferência, para que eu tenha, para que eu possa abrir o meu canal para trazer a comunicação. E o conteúdo, o teor, tem uma frequência. Enquanto eu estou recebendo, é como quando a gente fala com uma pessoa, aquela pessoa tem uma frequência. Ela sempre transmite. Ah, eu estou falando com aquela pessoa mesmo. Quando ela muda muito, você fala, nossa, ela está estranha, né? Então, quando o arcanjo Metatron fala, nós somos um aqui, mas nos individualizamos porque vocês precisam saber com quem vocês estão falando. Mas cada um tem uma frequência e ondas curtas, médias ou longas, então tem um leque enorme de frequências e de características mesmo, né? Depende do momento, depende do segmento, depende do perfil. Nem eu, volto a dizer, vou encerrar falando isso, nem eu sei quem é e como e por que está com essa sequência. Mas quando eu olho para trás e vejo o noticiário depois, o que está acontecendo é o seguinte, gente, eu não consigo ver noticiário, eu não consigo assistir os outros canais e até evito um pouco, neste momento, trazer outras informações, porque pode ser que misture. E eu não quero misturar, eu quero ser um canal tipo do Reiki, né? Um bambu oco que recebe e transmite, sem que entre minha opinião ou uma informação que eu acabei de ouvir. E aí as pessoas têm trazido para mim as confirmações que um outro canal falou, que um curso que a pessoa fez foi falado isso, que tem mesmo um projeto militar nos Estados Unidos ali, tal, 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 tal. Então, pessoal, vamos confiar, vamos ter fé, porque o nosso cérebro realmente tem dificuldade de acreditar. Então, mas vamos acreditar, porque não estamos sozinhos aqui, não. Tá bom? É isso. Até amanhã, pessoal. Gratidão.